pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um vídeo super especial. Essa semana nós começamos a conversar sobre a criação dos céus e da terra por Deus. E em algum momento eu disse a vocês que é possível que o livro do Gênesis, ou pelo menos parte dele, tenha sido escrito pelo profeta Moisés. Moisés foi um profeta criado pela filha do faraó do Egito e que, portanto, cresceu no palácio e aprendeu sobre a cultura daquele povo, inclusive sobre a culinária. Falando em culinária, existem alguns estudos que apontam que algumas receitas usadas ainda hoje em Israel teriam surgido na época dos grandes faraós. Então, enquanto eu refletia sobre o momento no qual Deus teria revelado a Moisés sobre a criação do universo, eu me pegava pensando, será que naquele momento Moisés havia acabado de comer um falafel? Ou talvez ele estivesse no deserto ensinando ao povo as receitas que ele havia aprendido no palácio? Ou talvez estivesse sentado sobre alguma pedra, lembrando do tempo que ele viveu no palácio e dos alimentos que ele consumia. De uma forma ou de outra, existe uma grande possibilidade de Moisés ter consumido alguns desses alimentos. E eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de experimentar nenhum tipo de comida de Israel. E então eu tive a inspiração de testar 3 receitinhas aqui em casa, que eu nunca fiz, nem sei como vai sair tudo isso, e testar e provar essas receitinhas com vocês. Estão preparados? Bora começar! A primeira coisa que eu vou preparar é a massa do pão pita, porque ele tem que descansar por mais ou menos 1 hora para dobrar de tamanho. Então eu comecei colocando aqui numa travessa 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou acrescentar a farinha de trigo, 1,5 colherinhas de sal, 1 colherzinha de açúcar e 7 gramas de fermento biológico. Vou misturar todos os ingredientes secos e vou acrescentar 300 ml de água. Aí eu vou jogar aqui um pouquinho de farinha de trigo na bancada e vou trazer a massa para eu poder sovar ela. Quem tem uma boa batedeira, dá para fazer na batedeira, só bater por cerca de 5 minutos. Aí agora a gente vai formar como se fosse uma bolinha assim, ó, com a massa. E vou colocar ela aqui numa travessa e vou cobrir essa travessa com plástico filme. E jogar um paninho por cima para abafar um pouquinho mais e vou deixar por cerca de 1 hora crescendo. Enquanto a massa do pão cresce, eu vou começar adiantando a receita do hummus. E para isso, gente, eu tô meio que embaralhada aqui porque é a primeira vez que eu tô preparando essa receita. E aí eu esqueci de gravar uma parte para vocês. Mas ontem eu coloquei aqui de molho 1 copo de grão de bico com um pouquinho de água e bicarbonato. E eu deixei na geladeira. Já deve ter umas 18 horas mais ou menos que está de molho. Eles pedem para deixar entre 12 e 24 horas de molho. Eu não sei se eu falei a quantidade de bicarbonato de sódio que eu usei, mas para essa quantidade, que foi 1 xícara, né, 1 copo de grão de bico, eu coloquei 1 colherzinha de bicarbonato de sódio, cobri com água e deixei descansando de um dia para o outro. Aí agora eu vou lavar o grão de bico e vou colocar para cozinhar até amolecer. Coloquei o grão de bico para cozinhar com 3 xícaras de água e sem absolutamente nenhum tempero. Eu deixei a massa do pão crescer até ela dobrar de tamanho. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha, vou pegar a massa e vou enrolar a massa como se eu estivesse fazendo um bastão. Daí eu vou marcar aqui os espaços em tamanhos mais ou menos iguais. Daí eu vou separar esses pedaços. E agora eu tô pegando cada uma dessas partes que eu cortei, tô abrindo um pouquinho assim com a mão, e aí eu venho puxando as beiradinhas pra dentro, e eu vou fazer isso algumas vezes, porque eu preciso que esse pão fique aerado por dentro, e é isso daqui que vai garantir uma boa aeração, então eu vou puxar várias vezes.
E então eu vou colocar essas bolinhas numa forma, vou cobrir novamente com um paninho e vou deixar descansar por mais 30 minutos. Agora eu vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo na bancada e vou, com o auxílio de um rolo de massa, eu vou abrir as minhas bolinhas e eu vou abrindo elas mantendo esse formato circular. E aí eu coloquei a massa para assar no fogo em uma panela antiaderente. O certo seria colocar numa frigideira, porque é mais baixa, né? Então é mais fácil para fazer. E é maior também, mas como eu não tenho frigideira, eu tô usando aqui uma panelinha mesmo. E olha como fica bonita a massa, ela vai crescendo umas bolhas. E aí a gente deixa assar um pouquinho de um lado e vira para assar do outro. Eu fiz alguns aqui na panela, mas como é a primeira vez que eu tô testando, eu não tô colocando muita fé nesse pão não, gente. Preciso comer pra ver, né? Mas eu vi a maioria das pessoas fazendo assim na frigideira. Só que eu vi outras pessoas testando também no forno. Então, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu quero testar de todas as formas. Então, eu vou levar esses daqui no forno e depois eu faço um comparativo entre os que eu fiz na panela e os que eu fiz no forno. Comparando aqui o preparo do pãozinho na panela e no forno, a primeira impressão que eu tenho é que no forno demora demais. Eu já preparei praticamente todos os pães na frigideira e aqui no forno ele nem começou a subir bolha ainda. Ai, gente, eu confesso que não tá dando muito certo. Ai, gente, que emoção. Eu fiz um monte, deu tudo errado, até que eu peguei o jeito aqui e ele começou a formar bolha, porque ele tem que formar, vocês estão vendo? Tem que formar uma bolha, porque na hora que eu cortar, esse pão precisa estar oco no meio. Ai, eu tô emocionada. Agora eu vou começar a preparar o hummus. E para essa receita eu cozinhei um copo de grão de bico e aí coloquei aqui no liquidificador e eu separei 1/4 da água de cozimento do próprio grão de bico. Então eu vou colocar no liquidificador o grão de bico com a água de cozimento e vou bater para formar uma pastinha. Depois que eu bati um pouquinho, eu vou acrescentar uma latinha de 200 gramas de tahine, que é uma pastinha de gengibre, 3 colheres de suco de limão, um dentinho de alho picado, meia colherinha de cominho e uma colherzinha de sal. E vou bater tudo novamente. Pessoal, se vocês têm processador, é bom que vocês façam no processador, porque o liquidificador não foi feito para bater uma massa muito pesada. E esse creme, ele fica muito consistente, muito pesado. Então, assim, é arriscado estourar o motor do liquidificador. Se vocês não têm outra opção, como é o meu caso, vai batendo, mas bate um pouquinho e mexe, depois bate mais um pouquinho e mexe, para ajudar, né, o liquidificador a realizar esse processo aí. Agora a gente vai preparar o pratinho de hummus. E aí eu vou colocar essa pastinha dentro de um potinho. Aí nesse vão eu vou colocar azeite. E vou colocar páprica picante. Sim? Podemos começar? Sim? Então fala oi, pessoal. Oi? Fala com o pessoal assim, oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Fala, eu vou fazer falafel. Eu vou fazer falafel. Isso. Então, eu coloquei ontem à noite 2 copos de grão de bico de molho com 1,5 colherinha de bicarbonato de sódio. E esse grão de bico eu não cozinhei, ele tá cru. Então, eu vou colocar ele aqui no liquidificador, vamos torcer pra dar certo, né? Porque o pessoal faz no processador. Temos processador, filha? Sim. Não, não temos. Fala pro pessoal, não. Não. Fala, a gente vai fazer no liquidificador. A gente vai fazer liquidificador.
Isso. 3 colheres de água. Coloca aqui pra mamãe, por favor. Coloca aqui dentro. Aqui dentro. Coloca aqui. Isso. E meio copo de coentro. Isso. Meio copo de salsinha. Isso. 5 dentes de alho. Aqui. Isso. E 2 cebolas médias. Você pega assim, ó, com a mãozinha assim, coloca aqui. Isso. Isso. Isso, meu amor. Isso. Parabéns. Ui! Não tem problema. Acontece, tá bom? Coloca aqui. Agora olha aqui pra mamãe. Agora a gente vai bater primeiro e depois a gente coloca esses, tá bom? E agora é só bater. Você vai tomar susto. Cecília vai tomar susto? Não precisa tomar susto. Ó. Pessoal, se vocês não tiverem processador na casa de vocês, não tentem fazer essa receita com liquidificador, porque literalmente Receita? não dá certo. Eu Uma quase... receita. É uma receita. Eu quase estourei o liquidificador E a minha vai dar receita. e não consegui bater a massa. Olha só, tá aqui E o a grão de minha vai bico ter praticamente receita. todo inteiro. O que eu fiz foi colocar muito mais água do que pede na receita, com só um pouquinho desse grão de bico e tentar bater pelo menos um pouquinho, só pra não dizer que eu não fiz a receita. Só que aí ficou muito mole. O ideal é não bater pra ficar muito fina assim a massa, sabe? Ela não deve ter textura de patê. Ela deve ficar um pouquinho mais esfiapada. Só que no liquidificador não dá pra fazer. Então eu vou pegar essa massa aqui agora. Tá mole, não tem como fritar. Infelizmente eu vou ter que colocar um pouquinho de trigo. Eu sei que eu tô assassinando a cultura israelense. Então se tiver algum israelita aqui me assistindo, por favor, me perdoe. Porque o meu objetivo jamais foi... Deixa a mamãe acabar de falar pro pessoal, por favor. Obrigada, mamãe vai deixar você colocar. O meu objetivo jamais foi destruir a culinária de vocês. Ao contrário, meu objetivo era homenagear vocês. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo povo de Israel e o maior sonho da minha vida é um dia poder ir em Israel. Então não se sintam ofendidos, por favor, tá bem? Então agora eu vou, infelizmente não tem trigo na receita original, tá pessoal? Seria só bater isso daqui e acrescentar alguns outros temperinhos que eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou ter que colocar trigo pra tentar dar um ponto aqui. Ajuda a mamãe, por favor. Coloca um pouquinho, ó. Coloca um pouquinho. Isso. Aí, vamos mexer. Coloca o resto, por favor. Pode colocar tudo. Isso. Isso, muito bem. Agora a gente vai... Tem um xixi aqui. Só tem um pouquinho que é bagunça. Aí, gente, pra todo esse grão de bico que eu não consegui bater, a quantidade de tempero seria 2 colherzinhas de sal. Eu não vou colocar 2 porque vai ser muita. Seria 2 colherzinhas de cominho. Eu também não vou colocar tudo, vou colocar só um pouquinho. Seria meia colherzinha de páprica picante. Eu também só vou colocar uma pontinha. Seria meia colherzinha de pimenta do reino. Vou colocar só uma pontinha. E seria meia colherzinha de bicarbonato de sódio. Também vou colocar só um pouquinho. E aí, agora seria pegar um pouquinho dessa massa, fazer bolinhas e colocar pra fritar. Eu vi algumas pessoas fazendo assada, só que eu não vou tentar fazer porque a receita ela já tá toda estragada. Eu vou fazer tudo frito mesmo. Até porque o pão que eu tentei fazer assado não deu certo. Ó, ele praticamente ficou um pedaço de pau e não tá oco por dentro, ó.
vou começar provando o pão pita. Normalmente o pessoal corta ele. E aí aqui dentro ele faz essa bolha. E aí o pessoal vai colocar aqui o hummus, uma saladinha. Ah, eu preparei uma saladinha de alface, tomate, pepino. E aí o pessoal coloca aqui o hummus, o falafel e a saladinha. Mas eu quero começar provando separadamente. Então, primeiro eu quero provar o pão. Bom, ele tem uma impressão assim de um pouco mais molhadinho e uma sensação de um pouco mais cru, talvez, mas muito gostoso. E agora eu quero provar ele com o hummus. Pessoal, pega o pão assim e molha no hummus. Acho que eu vou fazer como eles fazem. O hummus, eu achei ele um pouquinho amargo. Talvez se eu tivesse diminuído no tahine, eu acho que ao invés de colocar uma lata cheia, meia lata para essa quantidade de grão de bico. Achei um pouco forte, mas gostoso. Que não é o falafel, né, gente? Um falafel aqui meio abrasileirado. Que bom. Uma delícia. Prova. Bom? Esse é bom. Imagina isso sem trigo. Muito bom. E aí agora eu vou fazer como o pessoal faz. Normalmente eles abrem assim o pão pita. Aí colocam, primeiro começam com hummus. Aí depois eles pegam. Quer mais, filha? Coloca uma saladinha. E coloca o falafel. O meu tá grande. Ou o falafel tá grande ou o pão tá pequeno, não sei. Porque normalmente cabe mais assim, sabe? E aí quem gosta, coloca aqui agora molho, né? Maionese, alguma coisa assim. Eu não como molho, então vai ser assim mesmo. Pronta para ir para Israel? Muito, muito, muito delicioso. Estou pronta para ir para Israel. Tá pronta para Israel? Tô. É uma pena que eu não consegui fazer o falafel tal como o pessoal faz, né? Mas se assim, misturado com trigo já ficou divino, imagino ele ao natural, né? A moda a la Israel. Gente, divino, divino. Façam na casa de vocês e me contem depois, façam sem trigo, façam falafel sem trigo, me contem depois o que vocês acharam dessa receita. Muito obrigada, Israel, por compartilhar essa delícia com o mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.